Olá pessoal, espero que você esteja bem. Estamos falando dos diálogos de Jesus e hoje, ou melhor, nessa semana, eu quero bater um papinho sobre gente que seguiu Jesus ou que queria seguir a Jesus. Como é que foi a conversa de Jesus com algumas pessoas que o seguiam ou que queriam segui-lo? 1 Mateus capítulo 8, verso 18, olha que legal. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, suas covas, né? E as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? E replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Legal essa conversa, né? Eu quero te seguir. Aliás, o primeiro, o escriba, diz assim: eu vou, aconteça o que acontecer. E o segundo disse: eu posso primeiro sepultar o meu pai? Vamos falar dessa conversa, desse diálogo que Jesus teve com esses dois. Quando nós nos colocamos, entre aspas, à disposição de Deus, aliás, o convite de Jesus não é o convite converta-se à minha religião. Você percebeu isso? Em nenhum momento na palavra, a preocupação dos apóstolos ou de Cristo era de alguém se converter ao judaísmo ou ao cristianismo, que naquela época não tinha esse nome. Não é, aliás, no Novo Testamento você encontra o livro de Atos dizendo que as pessoas que seguiam a Cristo eram chamados de o povo do caminho. Era os do caminho. Paulo perseguia os do caminho, né? E naquela cidade tinham muitos que eram do caminho. Caminho com letra maiúscula. Jesus é o caminho, mas também aqueles que estavam na trilha, aqueles que estavam seguindo, os seguidores. E Jesus nunca disse, respeite essas regras e você vem para a minha religião. O convite de Jesus é, vamos andar. Me siga. Anda comigo aí, vamos andar. Vamos lá? Vamos sair? Vamos lá, galera, vamos andar. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Você precisa de andar comigo, precisa me conhecer, saber quem eu sou. Enxergar o meu coração, enxergar a minha mente, ver os meus passos, atitudes. Conforme a gente anda na vida, a gente aprende com ela. Conforme andamos com alguém, nós aprendemos com essa pessoa. O convite de Cristo é: me segue. Esse escriba foi desafiado por Jesus. Acho que a primeira coisa legal desse diálogo é perceber que a gente chega para Deus já com uma lista do que nós queremos. Jesus lia o coração das pessoas, a gente não vê nenhuma atitude desse escriba, pelo menos não nesse ponto, ou que tenha acontecido anteriormente, mas os escribas, junto com os fariseus, eram os detentores do poder e do controle das pessoas, porque eles eram intérpretes da lei. Tanto copistas como intérpretes, eles eram uma classe distinta de pessoas, que tinham na ponta da língua os 613 mandamentos e que, por vezes, ditavam as normas. Eles eram mesmo alguém que estava fora do comum. Pergunta para um escriba, pergunta para um doutor da lei, um mestre da lei ou um fariseu, eles sabem mais do que qualquer um. Aliás, são acusados por Jesus, nós vamos chegar nesse diálogo, de colocarem pesos demasiadamente grandes, desnecessários sobre os ombros das pessoas. Mas Jesus manda essa para ele, fala: é o seguinte, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se você quiser seguir raposa, ela tem cova, buraco para dormir. Se você quiser seguir pássaros, eles têm ninhos. Mas se você quiser seguir o Filho de Deus, tem lugar certo não. Não tem muita segurança sobre amanhã, depois de amanhã. Não tem, não. Aquele que é nascido de Deus é como o vento, e o vento sopra para onde quer. Jesus fala isso em outra passagem que a gente vai chegar. Então, se soprou para cá, vai para cá, soprou para lá, vai para lá. Você não tem mais o controle. Agora você me segue. Se eu virar uma esquina, você vira atrás de mim. É uma passagem interessante lá em Êxodo, quando Moisés
está para adentrar a terra prometida, passar o Jordão, quando ele diz para os sacerdotes, vocês pegam a arca, levantem, passem no meio do arraial, quando tiver, acho que era 500 côvados, acho que era alguma coisa do tipo, uma distância X, aí o povo levanta e começa a seguir. Para quem vagueou 40 anos no deserto, eles conheciam os caminhos, sabiam que era atravessar o Jordão. Mas Moisés disse, é que esse caminho que nós vamos passar, vocês nunca passaram antes. Então Deus vai conduzir o sacerdote, a gente vai atrás dele. Nós não vamos mais seguir os nossos caminhos. Apesar de conhecermos aqui a região, dominar aqui o comércio, shopping center, onde é que fica, tenho lá a cadernetinha na padaria, mas agora não é nenhum dos caminhos que nesses 40 anos nós já peregrinamos. Aquilo para mim é um prenúncio do que significa andar com Deus. E Jesus diz, não tenho garantia para você. Aí encosta alguém e diz, ô Jesus, eu posso primeiro sepultar meu pai? Uma vez eu estava lendo um comentarista a respeito desse texto, e alguém pode perguntar assim, puxa vida, meu... Ô Jesus, tem o velório do pai dele, deixa ele lá pelo menos jogar uma pá de terra, depois ele te segue, mas que cara sem coração. Não, não é isso. A gente tem que entender o costume da época e o que significava essa frase. Essa frase significava, olha, eu não posso sair de casa agora. Eu tenho que trabalhar com meu pai, ajudá-lo, eu tenho que fazer o que ele faz. Quando meu pai morrer, aí eu venho e te sigo, tudo bem? Aí eu coloco os negócios lá em ordem e te sigo. Não é que o pai dele estava para ser sepultado. Posso primeiro sepultar meu pai e depois seguir? Significa, eu não posso responder por mim mesmo e eu preciso fazer o que ele mandou eu fazer. E depois, quando ele morrer, daqui a alguns anos, eu sepulto meu pai e venho te seguir. E Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os mortos. Se você quer seguir, segue. Porque o que significa esse diálogo? O que isso ensina para nós? É que nós vivemos um tipo de fé onde nós nos aproximamos de Deus com a nossa lista de pedidos. Virada do ano, lista de pedidos. Campanha de jejum, lista de pedidos. Culto de poder, lista de pedidos. Oferta especial, lista de pedidos. Nós temos um mercado, uma troca com Deus, nós já temos uma via de negócio já estabelecida. Não é verdade? Nós já temos uma conta aberta. A gente pendura às vezes, tem dia que a gente paga adiantado, ó, deu uma oferta com cheque predatado, a bênção vem agora ou vem quando compensar. A religião vira negócio em tudo, né? E também nós queremos impor condições a Deus sobre como é que vai ser, né? Porque nós olhamos para o mundo, os seus padrões e como as pessoas desenvolvem a sua vida, as suas conquistas, as coisas que fazem, e não, eu quero aquilo, eu quero um pouco daquilo. A gente vive a vida como se estivéssemos num self-service de fast food. Coloca um pouquinho de maionese, não, maionese não, pesa muito na balança. Maionese não, coloca salada, tomate, né? Não coloca frango. Se pegar frango, pega o desossado, porque pesa o frango na balança, mas o frango, o osso você não come. E ficamos catando um pouquinho de cada para fazer o nosso prato, pesar no quilo e almoçar. E achamos que assim é a fé, achamos que a vida é assim. A gente escolhe mulher assim. Eu quero casar, ela tem que ser morena, o olho igual daquela, o cabelo igual da Gisele Bündchen, o pé da fulana de tal, a cintura igual da modelo não sei o quê, e nós fazemos o nosso Frankenstein na cabeça. Não, eu quero numa igreja que tenha a palavra mais ou menos igual daquela que eu gostei, um louvor assim, que a luz não apaga, que a parede seja preta, aquela vermelha, e a gente junta e quer achar o Frankenstein. Educamos nossos filhos assim e servimos a Deus assim. Jesus, eu quero vir aqui, me converti, vou entregar meu dízimo e tal, mas eu quero isso, espera sepultar meu pai, eu tenho lugar para dormir, eu queria saber. Aí a gente chega numa comunidade e fala, como é que funciona aqui? Nossa, como eu respondo essa pergunta? Chegou alguém novo, agora não, que estava na pandemia, mas alguém chega lá na Casa da Rocha e fala, escuta, como é que é aqui? Como assim? Eu quero saber como é que é aqui, se aqui tem grupo, se tem célula, se tem oferta especial, se tem dízimo, se aqui tem sistemas, né? Se é governo de 12, se é governo de 1, se tem sucessor, se tem unção, se não tem unção, se tem milagre, se não tem milagre, quem fala em línguas, tem profecia. A gente quer procurar qual o sistema para a gente se encaixar. Posso sepultar meu pai, tem lugar para dormir. Se vocês quiserem, seguinte,
me segue. É interessante o diálogo. Deixa eu abrir de novo aqui um pedaço, que eu achei legal. Replicou, outro, porém, disse para ele, né? Senhor, permite primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse, segue-me. Deixa os mortos sepultar os mortos. Senhor, eu queria não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, dá pra... Jesus aqui arrumando as coisas dele. Dá pra depois eu ir, eu preciso de passar não sei aonde, eu preciso de pagar um carnê, um boleto, não sei onde. Me segue, cara. Você quer me seguir? Você quer me seguir, me segue. Você quer que eu faça desvios? É tipo, vamos compartilhar Uber, passa ali na casa do cara, depois passa na sua. Não, 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 não. Eu dirijo, entendeu? Se você acha que a sua fé é um mecanismo de controle e determinação do que Deus vai fazer por você, então é Ele que te segue. Segue-me, foi o que ele disse. Um abraço, galera.